Você já teve a sensação de que está sendo observado, mesmo quando está sozinho? Já se perguntou se seus amigos realmente torcem por você, ou apenas esperam a sua queda em silêncio? E se no fundo, o amor que você acredita sentir for só uma transação bem disfarçada? É muito mais seguro ser temido do que amado? Maquiavel não disse isso para ser polêmico. Ele disse isso porque entendeu uma verdade que a maioria de nós prefere ignorar. O jogo da vida não é justo, não é gentil, e definitivamente não é para os inocentes. Acorde. Enquanto você tenta ser bom, alguém ao seu lado está tentando ser esperto. Enquanto você hesita, alguém já agiu. E enquanto você busca aceitação, alguém está mapeando suas fraquezas como um general observa o campo antes da guerra. Este vídeo não é para os confortáveis, é para os inquietos, para os que sentem que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Para quem carrega o sorriso social, mas já percebeu que por trás das máscaras o mundo opera com leis sombrias, ocultas, mas incrivelmente eficazes. Aqui revelaremos 33 verdades sombrias sobre o jogo da vida, sob a lente do pensador que teve coragem de escrever o que os outros temiam pensar. Nicolau Maquiavel. Mas não faremos isso como uma lista vazia. Não, nós vamos mergulhar. Cada verdade será um espelho partido, refletindo aquilo que você sempre soube, mas nunca ousou nomear. Prepare-se para ver suas virtudes virarem veneno, suas certezas se dissolverem, e sua ideia de moralidade ser lentamente corroída até restar só o que é real: vontade, poder e sobrevivência. Não espere conforto, espere lucidez. Agora feche a porta, desligue as luzes e escute, como se eu estivesse bem atrás de você. Vamos começar. Você está pronto para deixar de ser jogado e finalmente jogar? Sabe aquele momento silencioso entre uma risada e outra, quando você sente, mesmo sem saber por quê, que está sendo julgado? Não é paranoia, é percepção. Existe um cálculo invisível sendo feito o tempo todo ao seu redor, e nele você está sendo pesado, medido e muitas vezes descartado. A primeira ilusão, e talvez a mais perigosa, é acreditar que você é igualmente valorizado por todos que dizem gostar de você. Mas vou te contar algo que você já sentia, mesmo que não tivesse coragem de admitir. As pessoas te hierarquizam, sempre. Mesmo seus amigos mais próximos, sua família, seus colegas de trabalho, todos eles, em algum nível, mantêm você numa espécie de escada afetiva invisível. A uns te admiram, outros te toleram. Alguns apenas te suportam. E o mais brutal, você faz isso também. Mas não falamos disso, não é? Seria cruel demais admitir que o afeto que entregamos não é tão puro, que por trás da empatia há comparação, que por trás da amizade há inveja, e que por trás do amor, às vezes, há apenas medo de ficar sozinho. Maquiavel nunca teve medo de ver o ser humano por inteiro, e talvez seja por isso que ele ainda causa tanto desconforto, porque enquanto todo mundo quer acreditar que o mundo é justo, ele escreveu friamente: os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos podem ver o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Você já pensou sobre isso? Sobre o quanto da sua vida é moldado não pelo que você é, mas pelo que os outros acreditam que você vale? Pare por um segundo e olhe à sua volta. Quem são as pessoas que sempre recebem convites? Quem é consultado antes das decisões? Quem é ignorado, mesmo estando presente? Existe uma matemática silenciosa em funcionamento, e ela raramente tem a ver com bondade. Ela gira em torno de status, de utilidade, a percepção de força ou fraqueza. Você já notou como certos amigos desaparecem quando você começa a crescer? Ou como aparecem apenas quando você fracassa, mas com aquele consolo que parece mais um lembrete de que você caiu? A verdade é que o sofrimento dos outros traz alívio para quem está preso em sua própria estagnação. E o sucesso alheio grita nas feridas de quem se acomodou. Você pode perceber isso no tom das palavras, naquele parabéns que soa mais como um alívio de que você não foi tão bem assim, naquela risada que vem depois de uma confidência sua, travestida de empatia, mas que esconde desprezo. Há uma dor silenciosa em perceber que a mesa a qual você se senta é muitas vezes uma encenação.
que os copos brindam a sua presença, mas os olhares brindam a sua ausência. E aqui talvez você se pergunte, mas por quê? Por que as pessoas simplesmente não se alegram com minha vitória? Porque a sua vitória expõe a covardia delas. Ela mostra que era possível, que bastava tentar, que o sonho delas não era inalcançável, apenas abandonado. Você se torna um espelho, e nem todo mundo está pronto para se olhar. Essa percepção é devastadora para quem cresceu acreditando que bastava ser bom, que bastava ser honesto, que bastava estar presente. Mas o jogo da vida não premia os mais bondosos. Ele recompensa os mais lúcidos. E a lucidez aqui dói. Dói perceber que algumas pessoas que diziam te amar, na verdade, estavam apenas confortáveis com a sua submissão. Que o amigo que te elogiava quando você estava tentando ficou em silêncio quando você conseguiu. Que sua presença era bem-vinda enquanto você não ameaçava ninguém. Mas quando você começa a acender, o ar muda. É como se a sala ficasse mais fria. As mensagens diminuem, as comemorações murcham, e você começa a sentir que está pagando um preço por não ter ficado no mesmo lugar que eles. Esse é o momento de ruptura, o momento em que você percebe que crescer significa muitas vezes perder. Perder amigos, perder apoios, perder a ilusão de pertencimento. E aqui entra a crueldade da consciência. Ou você se conforma e volta para o lugar onde todos te amavam, mas como alguém inofensivo, ou você aceita a solidão temporária que vem ao se tornar perigoso. Maquiavel dizia, é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas o que ele realmente quis dizer é, não entregue sua alma em troca de aceitação, porque no fundo, aqueles que te abandonam quando você sobe, nunca estiveram realmente com você. O ser humano é político, e toda relação, mesmo a mais íntima, carrega negociação, poder e expectativa. O erro é achar que o amor, a amizade ou a parceria te isentam da crueldade do jogo. Elas apenas disfarçam melhor o campo de batalha. Se você quiser continuar jogando com os olhos vendados, tudo bem. Mas saiba, você sempre será a peça, nunca o jogador. Agora, se quiser jogar de verdade, reconheça seu lugar no tabuleiro. E se não gostar dele, mude as regras. Porque no final das contas, a pior solidão não é estar só. É estar cercado por pessoas que não te veem de verdade e que torcem para que você nunca perceba isso. Agora me responda. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que, por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência. E tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Quantas vezes você já engoliu um não para manter a paz? Quantas vezes se ofereceu para ajudar, mesmo sabendo que não dava conta? E quantas vezes se viu cansado, exausto, mas com aquele maldito sorriso no rosto, tentando provar que é uma pessoa boa? Pois é, você cresceu acreditando que ser bom era o caminho certo, que dizer sim era ser gentil, que perdoar era nobre, que se sacrificar pelos outros era prova de caráter. Mas ninguém te contou que virtude demais atrai predadores. Essa é uma das verdades mais sombrias do jogo da vida. Quem é sempre bom se torna previsível. E quem é previsível é manipulável. Sabe o colega que sempre te pede favores? Ele já sabe que você vai dizer sim. Sabe aquela pessoa que te culpa por tudo e você absorve para evitar conflitos? Ela já sabe que você vai engolir seco. Sabe aquele parceiro que nunca muda, mesmo após tantos perdões? Ele já sabe que você sempre perdoa. Você está sendo mapeado.
E sua virtude está servindo de manual de instruções para que os outros consigam tudo o que querem, sem esforço. Maquiavel nunca disse que a bondade era um defeito, mas ele foi claro ao dizer que a bondade sem estratégia é fraqueza disfarçada. Um príncipe que deseja manter o poder deve aprender a não ser sempre bom. Essa frase machuca, eu sei, porque ela quebra uma narrativa ancestral, aquela que diz que o bem sempre vence, que o justo sempre triunfa. Mas olhe ao seu redor. Você realmente acredita nisso? O que mais vemos são pessoas boas sendo exploradas. São corações puros sendo usados como escudos. São almas generosas servindo de escada para gente oportunista. E tudo isso sob o pretexto da virtude. Mas, e se eu te dissesse que parte dessa bondade é na verdade medo? Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de confrontar, medo de estar só. Você se tornou bonzinho não apenas por ser uma boa pessoa, mas porque aprendeu que era mais seguro, que agradar era menos arriscado que se impor, que ceder era mais fácil que encarar o abandono. Você não está sendo bom, você está sendo domesticado, e a sociedade adora isso. Porque gente boazinha é útil, é controlável, é previsível, mas chega uma hora em que a alma começa a gritar, você começa a se sentir cansado, saturado, cheio de raiva sem saber de onde ela vem. Eu te conto, essa raiva vem da sua virtude mal administrada, vem de anos de silêncio, de sims forçados, de ajudas que te esvaziaram, de perdões que te envenenaram por dentro. Vem do seu medo de ser visto como egoísta, mas egoísmo não é se proteger, egoísmo é esperar que o outro se destrua por você. Você precisa entender, a verdadeira virtude exige limite. Ela sabe dizer não, ela se impõe. Ela sabe que ajudar o outro não pode custar sua própria integridade. É como aquela velha história do avião. Primeiro, você coloca a máscara de oxigênio em si mesmo. Depois, ajuda quem está ao lado. Mas você tem colocado a máscara em todo mundo e está morrendo asfixiado, tentando salvar gente que nem respira por você. E aqui entras a parte mais brutal. Quanto mais você ajuda, mais você é visto como obrigação e não como escolha. Ajude uma vez e serás lembrado. Ajude sempre e serás esquecido. As pessoas se acostumam, elas param de agradecer, começam a exigir, e quando você falha, porque vai falhar, elas não hesitam em te culpar. Porque no fim você criou um padrão impossível de manter. Um padrão onde a sua bondade não é mais admirada, é cobrada. É cruel, eu sei, mas a verdade sempre é. A sociedade transformou a virtude em performance. É por isso que tanta gente vive postando generosidade, reivindicando bondade, exigindo respeito nas redes sociais, mas humilhando o garçom no restaurante. Estamos cercados por performances morais, pessoas que dizem o certo, que gritam o bem, que se vendem como íntegros, mas que no fundo só fazem isso porque sabem que ser visto como bom traz vantagens. Só que você, que realmente sente empatia, que realmente se importa, você sofre, porque sua bondade não é espetáculo, é instinto, e ainda assim você continua sendo explorado. Mas eu te digo, está na hora de virar esse jogo, está na hora de entender que a virtude verdadeira não precisa se provar, ela não precisa se anular, ela não precisa de plateia, e acima de tudo, ela sabe se defender. Porque só há duas formas de ser visto nesse mundo, como ferramenta ou como ameaça. Você escolhe, então comece a colocar limites, diga não sem explicar. Saia de relações onde você dá tudo e recebe migalhas. Questione os elogios que te mantêm preso no papel do boazinho. E quando disser sim de novo, que seja porque você quer, e não porque tem medo. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que o mundo não era feito para os ingênuos, e que os bons, para permanecerem bons, precisam aprender a ser estrategicamente maus. Seja bom, mas seja bom com consciência, com estratégia, com escolha, porque ser bom não é se sacrificar por todos, é não se deixar morrer por ninguém. Você acredita que ama ou que precisa? Você confunde segurança com afeto? Você chama de amor aquilo que, na verdade, é só medo de ser deixado para trás? Nós aprendemos a idealizar o amor como uma força pura, elevada, sagrada,
Mas por trás das juras eternas, dos beijos na chuva, das promessas de para sempre, há um teatro silencioso, um jogo de poder, uma batalha disfarçada de carinho. O amor, quando visto de perto, com as lentes de alguém que já sangrou demais para continuar romântico, revela algo brutal. Ele é uma transação, um contrato, uma dança entre desejo, utilidade e medo. Maquiavel, esse herege da moralidade açucarada, sabia disso. Ele escreveu: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Pode parecer frio, mas é honesto. E honestidade, neste campo, dói mais do que qualquer abandono. Você já parou para pensar que o seu parceiro, aquele que diz te amar, conhece todas as suas vulnerabilidades? Ele viu você chorar? Ele sabe onde você tropeça. Ele conhece suas inseguranças mais íntimas e, com isso, ele tem as chaves do seu castelo. Pode ser seu maior protetor ou seu mais silencioso inimigo. A verdade é que quem compartilha a cama com você também compartilha do seu poder. E, dependendo da época, pode usá-lo a favor ou contra. O amor, por mais nobre que pareça, é uma simbiose estratégica. Você entrega partes suas, esperando que o outro cuide delas com zelo. Mas ninguém cuida do que você oferece como se fosse sagrado. As pessoas cuidam daquilo que elas temem perder. E aqui entra a diferença fundamental entre amor e medo. O amor é volátil, o medo permanece. Você pode amar alguém e traí-lo. Você pode amar alguém e abandoná-lo. Você pode amar e ainda assim destruir. Mas ninguém destrói aquilo que teme. Ninguém arrisca perder o que sabe ser valioso demais para ser substituído. É por isso que Maquiavel, em vez de pregar o amor, falava da importância do respeito, da utilidade, da necessidade. O príncipe que se faz temer é mais estável do que aquele que se faz amar. E talvez você pense: mas eu não quero ser temido por quem eu amo. E eu te digo, você já é de alguma forma. Você é temido quando se torna escasso, quando sabe o que vale, quando sabe sair, quando coloca limites, quando faz falta. Isso não é sobre manipulação, é sobre equilíbrio. Porque quando só um ama e o outro administra esse amor como um bem negociável, alguém está no comando e alguém está servindo. Relacionamentos verdadeiros não nascem da completude, nascem do alinhamento de interesses, do respeito mútuo, do reconhecimento de que ambos são capazes de caminhar sozinhos e ainda assim escolhem caminhar juntos. O problema começa quando um depende, quando um não tem mais vida fora do outro, quando o medo de perder supera o prazer de estar. E aí, meu amigo, o amor vira chantagem, vira moeda, vira armadilha. Você começa a aceitar o inaceitável, a tolerar o intolerável, a achar que estar com alguém, mesmo que te apague, é melhor do que estar sozinho com sua própria luz. Mas não é. Você precisa entender que o verdadeiro jogo das relações não é sobre quem ama mais. É sobre quem mantém a própria autonomia, mesmo amando. Quem não se perde para estar junto. Quem ama com os pés firmes no chão e o coração nas mãos, nunca de joelhos. Porque quando você perde o medo de ficar só, ninguém mais pode te prender. E aqui talvez você pense naquela pessoa que te dominava com silêncio, com ausência, com promessas vazias e olhares distantes, e você ainda assim ficava esperando que o amor salvasse os dois. Mas o amor não salva. O amor sozinho nunca salvou ninguém. O que salva é a lucidez, é o autorrespeito, é a coragem de dizer: eu te amo, mas me amo mais. A maioria das pessoas vive relações não por desejo, mas por conveniência. Ficam porque é confortável, porque a rotina virou anestesia, porque é mais fácil dividir um teto do que encarar o espelho. Mas amor não é anestesia. Amor verdadeiro é um espelho que te provoca, que te desafia a ser melhor, não para o outro, mas por você mesmo. É por isso que as melhores relações não são feitas de juras eternas, são feitas de acordos silenciosos de crescimento mútuo. Você me respeita, eu me cuido, você me ouve, eu me imponho. Você pode me amar, mas eu não serei prisioneiro disso. Não há jogo mais complexo do que amar com consciência, e é por isso que tão poucos conseguem, porque exige maturidade emocional, autonomia psíquica e a coragem de ser você mesmo, mesmo quando o outro quer te moldar. Então eu te pergunto, na sua relação você é amado ou usado? Você é visto ou apenas projetado? Você é você
ou a versão que o outro precisa para se sentir seguro? Se amar alguém te faz sumir, então isso não é amor, é camuflagem, e camuflagem demais. Sufoca. Maquiavel sabia que o poder nas relações está em não ser dependente, em ser útil, sim, amável, sim, desejável, sim, mas nunca substituível. O dia que você entender que o amor mais forte é aquele que caminha lado a lado e não ajoelhado, você vai começar a amar de verdade e vai parar de aceitar qualquer coisa que venha embrulhada em carinho, porque no fim o verdadeiro amor não prende, ele liberta. E só é possível quando você não tem mais medo de ficar sozinho, porque já aprendeu a viver com a melhor companhia que existe, você. Você já pensou que o maior sabotador da sua vida talvez seja você mesmo? Não os outros, não o sistema, não seus traumas, mas aquilo que você acredita sobre si, suas certezas, suas verdades absolutas, seus eu sou assim, essa voz interna que diz, eu jamais faria isso, eu sou leal até o fim, eu sou honesto, mesmo que me custe caro. Bonito, não é? Mas também previsível, e tudo o que é previsível é facilmente manipulável. As pessoas ao seu redor já perceberam isso. Elas sabem que basta colocar você diante de uma situação que toque em suas convicções para que você haja exatamente como esperam. Você se orgulha de ser coerente, mas essa coerência está te transformando em presa. Maquiavel, com sua frieza quase cirúrgica, escreveu: o homem prudente deve saber ser não bom quando necessário. Não bom, não por crueldade, mas por inteligência adaptativa. Porque o mundo não respeita quem é inflexível. O mundo testa. E se você não aprender a se dobrar, ele vai te quebrar. O seu problema não é ter princípios. O seu problema é usar seus princípios como algemas. Veja, a pessoa que diz que nunca mente não saberá o que fazer quando a verdade significar ruína. O fiel que jamais abandona alguém manterá vínculos que o estão matando lentamente. O íntegro que precisa sempre agir certo será facilmente conduzido por quem domina o que é certo no imaginário coletivo. Você virou refém da sua própria identidade. E isso é uma prisão. Uma prisão feita de rótulos, de reputações que você se esforça para manter, de uma imagem que precisa defender, mesmo que ela não represente mais quem você se tornou. Você já percebeu como certas pessoas usam suas virtudes contra você? Elas dizem: mas você sempre foi tão paciente. Você é a única pessoa que entende. Eu sabia que podia contar com você. Elas não estão elogiando. Estão ativando a sua programação, porque sabem que você responderá exatamente como sempre respondeu, engolindo o desconforto, abrindo mão de si, mantendo a coerência. Mas a coerência, nesse caso, virou uma coleira. E o pior, você mesmo puxou a alça. Você se encurralou com sua necessidade de ser do bem. E ao fazer isso, você se esqueceu de uma verdade ancestral. Todo ser humano carrega luz e sombra. E negar a sombra é se tornar cego. Sabe por que os líderes mais poderosos da história aprenderam a se adaptar? Porque entenderam que a integridade real não está em repetir padrões, mas em saber quando mudá-los. Você não é seus princípios. Você é aquilo que faz com eles. Um samurai pode ser honrado, mas se ele for honrado demais para reagir a uma traição, ele morre. Um pai pode ser presente, mas se ele for presente demais a ponto de sufocar o filho, ele o afasta. Um parceiro pode ser leal, mas se ele for leal demais a ponto de aceitar abusos, ele se destrói. Virtude sem critério vira suicídio emocional. E mais, essa identidade rígida que você carrega te impede de crescer. Porque para crescer, você vai precisar contradizer a si mesmo. Vai precisar aceitar que aquilo que ontem era verdade, hoje pode ser limitação. Vai ter que dizer, eu mudei. E isso dói. Porque mexe com o ego, com a imagem que você construiu com tanto esforço. Mas pergunte-se com coragem, você quer ser coerente com o seu passado? Ou com o seu potencial? Maquiavel jamais pregou a ausência de valores. O que ele nos mostrou foi a necessidade de maleabilidade estratégica. Ele sabia que a rigidez, por mais moralmente admirável que pareça, é o caminho mais rápido para o fracasso. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, e quem não muda junto se torna estátua. E estátuas só servem de decoração ou de aviso de algo que já morreu.
Seu verdadeiro inimigo não está lá fora, está na sua mente, naquela ideia fixa de que você precisa sempre ser igual a si mesmo. Mas escuta isso, e escuta como se fosse um sussurro entre uma madrugada solitária e uma alma cansada. Você tem o direito de se reinventar, de abandonar uma identidade que te protegeu no passado, mas que hoje te limita, de ser fluido, ambíguo, humano, porque liberdade não é fazer o que quer, é poder ser quem for preciso, sem perder a essência. Você pode ser gentil e saber dizer não, pode ser leal e saber partir, pode ser honesto e, ainda assim, guardar para si o que não precisa ser dito. E isso não é hipocrisia, é sabedoria, é maturidade emocional, é autocontrole. A rigidez é para os fracos, que não suportam o caos da contradição. Os fortes navegam nele. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de ser previsível, deixa de ser usado e começa finalmente a jogar, não como peça, mas como arquiteto do próprio destino. Então, a partir de agora, pare de repetir "eu sou assim" e comece a perguntar: quem eu preciso ser para vencer esse momento? Essa é a pergunta que Maquiavel faria. Essa é a pergunta que salva. E essa é a pergunta que te liberta. Quantas vezes você já sentiu que entendeu tudo, mas mesmo assim, nada mudou? Você leu os livros, assistiu aos vídeos, fez anotações, refletiu profundamente, até compartilhou frases bonitas nas redes sociais. E, no entanto, continua preso nas mesmas armadilhas, amando errado, aceitando pouco, reagindo com medo, vivendo como se ainda estivesse no piloto automático, mesmo com toda a lucidez do mundo na cabeça. Você sabe, mas não vive, e é por isso que nada se transforma. Maquiavel sabia disso. Ele viu o comportamento humano nu, cru, sem poesia. O conhecimento sem ação é como a semente sem solo. Não cria raízes, não dá frutos, apodrece. É aí que a maioria das pessoas falha. Confundem lucidez com libertação. Mas a verdade mais amarga é essa. Entender o jogo da vida não te torna um jogador. Te torna apenas um espectador mais consciente. E às vezes isso é ainda mais doloroso. Porque agora você vê os fios, vê as manipulações, vê as próprias repetições e mesmo assim repete. Por quê? Porque há um abismo imenso entre saber e se permitir mudar. Esse abismo é feito de medo, de culpa, de apego à identidade antiga, de vício no próprio sofrimento. É mais fácil continuar infeliz em um cenário conhecido do que dar um passo incerto rumo ao desconhecido. O sofrimento, por mais contraditório que pareça, também oferece conforto. É familiar, é previsível, é seu, mas a transformação real exige morte. Morte simbólica, de hábitos, de crenças, de versões suas que já estão em decomposição, mas que você insiste em manter respirando com aparelhos emocionais. Você quer a mudança, mas não quer matar o que precisa morrer. Quer respeito, mas continua se calando. Quer amor verdadeiro, mas ainda se ajoelha pelo afeto falso. Quer liberdade, mas ainda aceita as correntes, desde que venham almofadadas. Saber não basta, nunca bastou. Conhecimento é só potencial. Ação é o que faz o milagre. Você pode entender Maquiavel de ponta a ponta, pode citar suas frases de cor, mas se ainda vive implorando amor, fugindo de confronto, disfarçando sua dor com discursos de gratidão, então não aprendeu nada, só decorou. E aqui não há julgamento, apenas um convite brutal à honestidade, porque todo mundo finge que está mudando, mas poucos estão realmente pagando o preço da mudança. E sabe qual é esse preço? Desconstruir a si mesmo até o osso. Aceitar que a sua versão atual talvez tenha sido moldada mais por medo do que por escolha. Que o "eu sou assim" é, muitas vezes, "me ensinaram a ser assim para ser aceito". E que talvez você tenha que decepcionar muita gente para finalmente não decepcionar mais a si. A liberdade tem um custo, e o primeiro pagamento é abrir mão da ilusão de que entender é o bastante. Imagine um prisioneiro que estuda mapas, decora as rotas de fuga, observa os padrões dos guardas, entende o funcionamento da cela, mas nunca se atreve a pular o muro. Esse é o sábio aprisionado. Lúcido, mas inútil. É isso que a maioria de nós se tornou.
estudiosos do cárcere interno, mestres em autossabotagem filosófica. Você sabe tudo sobre traumas, padrões, manipulação, relações tóxicas, mas continua ali, com medo de ser quem precisa ser para sair. Porque viver o que se sabe exige dor, escolha e coragem. Maquiavel nunca quis formar filósofos de poltrona. Ele queria governantes, aqueles que não só compreendem o mundo, mas ousam moldá-lo. Você precisa parar de romantizar o saber e começar a encarar o incômodo de agir, de dizer não, de confrontar, de perder, de recomeçar do zero, porque essa é a única forma de o conhecimento virar poder. O resto é vaidade intelectual, é masturbação mental, é ego alimentado por frases que você não vive. Você não precisa de mais um vídeo, nem de mais um livro. Você precisa se mover, precisa ser o vilão da história de alguém, precisa ouvir que mudou demais, precisa encarar a culpa de não mais agradar quem se alimentava da sua submissão. Só assim o que você sabe vai se transformar no que você é. E quando isso acontecer, quando você finalmente unir a mente lúcida com as mãos sujas da ação, então, e só então, você deixa de ser jogado e se torna o arquiteto da própria narrativa. Essa é a última verdade que poucos têm coragem de encarar. A sabedoria só liberta quando dói, e só transforma quando você a encarna. Do contrário, ela te envenena lentamente, como um veneno doce que embriaga com a sensação de avanço, mas te mantém parado. Chega, é hora de parar de saber. E começar a ser, seja temido se for preciso, seja mal interpretado, seja condenado, mas, acima de tudo, seja livre. Você chegou até aqui, leu cada palavra, sentiu cada ferida sendo nomeada, reconheceu em silêncio os jogos que sempre fingiu não perceber. E agora não dá mais para voltar. Você já sabe demais. As máscaras caíram, as desculpas não colam mais. Os afetos falsos perdem o sabor. E a lucidez, essa maldição silenciosa, te acompanha onde quer que vá. Mas essa é a beleza e o fardo do despertar. Depois que os olhos se abrem, o mundo nunca mais parece o mesmo. Você pode até tentar se encaixar de novo, rir das piadas vazias, engolir as promessas rasas, fingir que acredita no amor incondicional. Mas algo dentro de você, agora desperto, não permitirá, e tudo bem. Você não está mais aqui para ser confortável, está aqui para ser verdadeiro, para andar com a espinha ereta mesmo quando estiver sozinho, para fazer o que é necessário, mesmo que ninguém aplauda, para jogar o jogo com consciência. Maquiavel não te convida ao cinismo, ele te convida à clareza. Ele não quer que você se torne cruel, quer que você pare de ser ingênuo. Porque no fim das contas, o jogo da vida é duro, mas é seu. Você decide se será a peça, ou jogador, servo, ou autor do próprio roteiro. Então agora eu te deixo com a única pergunta que ainda importa. Você vai continuar sendo interpretado pelos outros, ou finalmente começará a viver com autoria brutal? Sabe, quando comecei a estudar filosofia, achei que ela iria me salvar. Eu era só um jovem perdido, lendo Nietzsche como quem tenta acender uma vela num quarto alagado. Buscava respostas, mas recebi feridas. E por muito tempo odiei essa dor, até entender que ela era um presente. Que era melhor sangrar com verdade do que sorrir com ilusão. Por isso esse vídeo existe. Porque talvez você esteja passando por algo parecido. Porque talvez você, como eu estive um dia, esteja cansado de fingir que está tudo bem, cansado de se calar para manter vínculos, cansado de se podar para ser aceito, cansado de viver como coadjuvante da própria história. Então, obrigado por me ouvir, por permitir que essas palavras encontrassem espaço dentro de você, por ter coragem de não fechar esse vídeo no meio, mesmo quando ele começou a cutucar feridas que você enterrou fundo. Se você chegou até aqui, você já está mudando. Mesmo que doa, mesmo que ninguém veja, eu vi. E eu espero que você tenha visto a si mesmo também. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. E agora,
Chegou aquele momento glorioso em que eu, com toda a profundidade filosófica que me resta, te peço algo absolutamente superficial. Curte esse vídeo. Sério, não é porque eu preciso de aprovação. É só porque o algoritmo é mais maquiavélico do que Maquiavel. Ele só entrega a verdade para quem lambe botão. Então curte, comenta, se inscreve, faz esse ritual moderno de aceitação virtual, ou ignora tudo, mas depois não reclama quando só aparecer vídeo de coach te prometendo mudar de vida em 3 passos simples. E os vídeos que estão aparecendo aqui na tela, não clique ainda. Eles falam de coisas que talvez você não esteja pronto para ouvir, ou talvez sim, vai saber. Clique por sua conta e risco. Mas se entrar, não diga que eu não avisei.